Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 149. Então, é de extrema importância que as pessoas assim assistam, né, às sequências, porque todos os vídeos, eles são sequências uns dos outros. Não sei se você já observou. É como se fosse... se não tivéssemos interrupção, né? 26 minutos, mais 26 minutos, mais 26 minutos. Não, é como se fosse assim, um vídeo de 1 ano de gravação, né? Porque você observa que nós interrompemos ali nos 26 e depois nós voltamos com o mesmo assunto de sequência. Então, fica fácil assim para as pessoas entender, né? Luiz, mas e para sua cabeça? Não se preocupe com a minha cabeça. Minha cabeça é outro departamento, né? Como eu costumo dizer, eu aguento, né? Então, Luiz, mas a questão a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, a questão 41 trata realmente dos mandamentos, das leis de Deus contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, não só a questão número 41, 42, a questão 42 da Gênesis, você vai ver depois a questão 42, o esmiuçamento, né? Então, nós temos que entender uma coisa, com todo respeito, os mandamentos das leis de Deus, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, que encontramos na forma do Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se tudo contido na Gênesis. Eu posso dizer uma outra coisa aqui para você. Se eu disser a você, você pode não acreditar, é um direito teu, lógico, cada um tem, né, o direito de pensar o que ele quiser, de acordo com a desigualdade e também de acordo com a evolução. Mas se eu disser a você que no livro A Gênese, que nós estamos lendo, as 5 obras básicas encontram-se contidas neste livro que chama A Gênese. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas não pode, Luiz, analise para você ver. As 5 obras estão contidas num só livro, que é a Gênese, é o princípio, é a origem, a Gênese, né? É o começo de tudo. Então, eu te pergunto, amai os vossos inimigos. São mandamentos das leis do Criador, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio nos dizer, amai os vossos inimigos, enquanto Moisés era a lei do talião, o olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Então Jesus veio dizer, retribui o mal com o bem, né? Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. O que significa isso, gente? Se alguém lhe bater na face direita, apresenta a outra face. Não é apresentar o rosto, não, viu? Se haja com humildade, com aceitação, com paciência, né? E também vai. Olha só para você ver, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda
o que dê a vossa mão direita. Só que nós temos que voltar no capítulo 11. Amai o próximo como a si mesmo. Por que nós voltamos aqui? Porque nós já esclarecemos e nós sabemos que todos esses capítulos, todo o índice desses capítulos, né? Todos esses parágrafos, eles significam mandamento das leis de Deus. Então, olha só para você ver, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. A lei de amor, né? O egoísmo, a fé, a caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida por um malfeitor. Isso tudo não foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás? Foi. Mas eu te pergunto, qual livro, Bíblia, Alcorão e Torá, encontra-se escrito dessa forma aqui lá? Tudo distorcido. Inclusive os 10 mandamentos enviados pelo Senhor, porque não é Deus nenhum que enviou aquilo lá. Mas a gente vai usar dessa forma com todo respeito. Os 10 mandamentos enviados pelo Senhor a Moisés não tem nada a ver. E, inclusive, as religiões, eles não seguem os 10 mandamentos. Porque se seguisse, obviamente, Deus ou Jesus não teria que vir à terra no arrebatamento, né? Arrebatar todo mundo, né? Separar o bode das ovelhas e por aí em diante. Então, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que significa mandamento das leis de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Você se ama? Você gosta de você? O que Jesus com isso quis dizer? Amar o próximo como a si mesmo. Então, se você tem amor próprio, você não fuma, você não bebe, você não usa droga, você não prostitui. Resumindo, você não anda na contramão dos desígnios de Deus. Porque se você anda na contramão dos desígnios de Deus, você não ama o teu próximo. Você nunca que pode dizer ao outro, eu te amo, se você não se ama. Porque é impossível. Isso é lei de Deus, gente. Isso faz parte dos desígnios do Criador. É impossível amar alguém se a pessoa não se ama. Por exemplo, olha só para você ver a mensagem. Eu tomo diversos tipos de remédios que me intoxicam. Você entendeu? Diversos tipos de remédios que me intoxicam. Ou, analisando, eu sei que eu preciso ir ao médico. Eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde. Eu sei. Aí você me diz assim, vai ao médico. Vai ao médico. Entra no ouvido e sai no outro. Mas eu digo que te amo. Será que realmente eu te amo? Se eu não estou cuidando da minha saúde? Aí, de repente,
uma bomba lá dentro, vai assim, ó. Pum. E eles juntam os meus pezinhos e me mandam eu lá para a terra dos pés juntos. Eu podia dizer a você que eu muito te amava? Eu não tinha o direito de dizer que te amava. Você entendeu a mensagem? Eu não tinha o direito de te dizer que eu te amava. Isso é uma mensagem, gente. Então, eu quero amar alguém, eu tenho que me amar. Isso é mandamento das leis do Criador. Isso é lei imutável. Isso não é lei do homem, isso é lei de Deus. Então, nós já falamos do mandamento do capítulo 12, então o capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O que você pode estar intrigado é eu recorrer ao Evangelho, o índice do Evangelho, para tratar da questão de número 41 no livro A Gênese. Mas o que você tem que compreender com todo respeito a essas colocações é que o esmiuçamento da questão 41, 42 em diante no livro A Gênese encontra-se na íntegra no Evangelho. Ninguém conseguiu esclarecer isso a todos nós. As pessoas passam os olhos sobre essas matérias e não raciocina, não separa o joio do trigo, e doutrinas nenhuma conseguiram e conseguem separar o joio do trigo tanto quanto o Espiritismo. Então, olha um outro mandamento das leis de Deus. Capítulo 14. São mandamentos das leis de Deus ou não são? Olha para você ver o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Jesus não disse-nos isso há 2000 anos atrás, só que dito por Deus, né, pelo Senhor Deus a Moisés, mas eles distorceram na íntegra esse mandamento. Leia, procure para você ver os 10 mandamentos de Deus a Moisés. Você vai entender o primeiro mandamento das leis de Deus, né? Como que é mesmo? Não fazeis diante de ti imagens não sei o que. Mais ou menos assim. Não fazeis diante de ti imagens semelhantes. Primeiro mandamento das leis de Deus não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Sendo que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. E vamos simplificar, e o segundo mandamento, tão semelhante quanto o primeiro, e tão grande, tão nobre, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é orientação da doutrina dos Espíritos. Está aqui em Mateus 34, 22, 34 a 40. Se você quiser anotar aí, depois você pode anotar, né? E dar uma procurada aí para você ver. Então, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então, no honrar o vosso pai e a vossa mãe, tá a piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
Isso Jesus, aconteceu com Jesus lá 2000 anos atrás. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mestre, tua mãe e teus irmãos estão te esperando lá fora. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. A parentela corporal e a parentela espiritual, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família. Aí, o capítulo 5º, 15º. Fora da caridade não há salvação, né? Ou de que precisa o Espírito para ser salvo. Isso tudo foi dito por Jesus há 2000 anos atrás. Parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, segundo São Paulo, né? E por aí em diante vai. O capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, não é verdade? Jesus, por exemplo, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, Jesus não esteve na casa de Zaqueu? Parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, desigualdade das riquezas. A doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer a respeito de todas as desigualdades. E você observa, né? Todos os mandamentos aqui nos capítulos do Evangelho, Jesus disse há 2000 anos atrás. Só que foi deturpado o que ele disse. Aí, através do Espiritismo, que o Espiritismo é a lei, né, de Deus, enviada não pelo homem, e sim pelos Espíritos. Então, é o cristianismo redivivo. Os bons Espíritos trouxe-nos a lume aquilo que eles distorceram e muito mais que, né, comportaríamos no nível evolutivo que nós nos encontramos. Então observa para você ver, se não fosse o Espiritismo, nós não teríamos esse conhecimento. Se não fosse o Espiritismo, tudo isso a respeito do Cristo, do que ele fez, do que ele disse, né? Das leis, dos mandamentos, das leis de Deus, não ficaríamos sabendo. Porque o Torá, a Bíblia, né? O Alcorão, não esclarece nada disso. Iríamos buscar orientação onde? Se ao bater na porta de uma igreja qualquer, orientado por eles, obviamente, para não tocar nesses assuntos. Mas eu desejo, eu quero, eu preciso desses esclarecimentos. Não é permitido. Então, capítulo 17, sede perfeitos. Ora, isso aqui não faz parte dos mandamentos das leis de Deus? Caracteres da perfeição, o homem de bem, né? Então aqui por em diante vai. Capítulo 18. Muitos chamados, poucos escolhidos. Jesus não disse isso há 2000 anos atrás? Agora procura nas doutrinas aqui na Terra para você ver
como encontra-se esse capítulo 18, vamos pensar, ou melhor, esse mandamento. Muitos chamados e poucos os escolhidos. É uma deturpação, né? Parábola dos festins de bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então Jesus não disse isso há 2000 anos atrás? Eu vou repetir, o que você pode estar impressionado é de nós tá esmiuçando isso tudo do Evangelho segundo o Espiritismo como sendo da questão de número 41 do Evangelho. E eu juro por mim, eu não brinco com essas coisas, ainda mais que a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Que isso? Eu largo mão tudo isso aqui, mas eu não faria umas coisas dessa. Tá tudo no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão do número 41 da Gênesis e também a questão do número 42, você vai ver só. Então, o mandamento, capítulo 19, né? A fé transporta montanhas, Jesus disse isso também há 2000 anos atrás. Poder da fé, a fé religiosa, né? Fé inabalável. Parábola da figueira que secou, não é? Não existe nos evangelhos de Marcos, Mateus, né? Depois eu vou ver aqui, porque eu esqueço o nome de todos os evangelistas. Não existe essas parábolas, né? Principalmente da figueira que secou. A fé transporta montanhas. Capítulo 19. Então, o capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que também é um mandamento, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Está no Evangelho, Jesus disse isso há 2000 anos atrás, né? Os últimos serão os primeiros, né? Os obreiros do Senhor. E também tem o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ora, isso não foi inventado por Hipólito Leon Denis Rivail. Isso, Hipólito Leon Denis Rivail é embasado em tudo que o Cristo fez, em tudo que ele disse. Ele, né, assentou tudo aquilo que os bons espíritos lhe traziam, né? Conhece a árvore pelo fruto, né? Prodígio dos falsos profetas, não crê em todos os espíritos. Olha só para você ver. Isso é no capítulo 21. Agora, olha o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Também é um mandamento das leis de Deus, discutida por Jesus há 2000 anos atrás. Não é verdade? Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Capítulo 23, estranha moral. Odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, cuidar de enterrar seus mortos. Jesus não disse isso a um jovem, né? Deixar os mortos ou cuidar de enterrar os seus mortos. Tá vendo só, gente? Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A candeia é o conhecimento das leis de Deus. Não ignorais o conhecimento das leis de Deus. Você entendeu? Não colocais o conhecimento das leis de Deus em segundo plano. Essa candeia,
ou melhor, esse alqueire, significa o segundo plano. Não abjure o Cristo, não abjure as leis de Deus, não abjure Deus pelo fato na expressão, das leis humanas, das leis mundanas. Capítulo 25, buscais e achareis. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, é o capítulo 26. Então, o capítulo 27, pedi e obtereis. Olha para você ver. Então, aí depois, aqui, o capítulo 28, aí já vem tratando assim de coletâneas de preces espíritas, né, que já é uma acrescentação, né, do Espírito da Verdade, dos bons espíritos que compilaram a doutrina dos espíritos. Mas se não fosse o Espiritismo, onde encontraríamos a resposta a tudo que nós acabamos de ler, né, de esclarecer, esmiuçar, se não fosse o Espiritismo? Vamos para o próximo vídeo. Mas nós vamos continuar no mesmo assunto.